Fala galera, Zé Golfera já tá na área e pra você que não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like e ajuda o canal a crescer cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre os confrontos da Série B que deve acontecer. O primeiro confronto que acontece nessa quinta-feira, que acontece hoje, é entre Amazônia e Chapecoense. O Amazônia que conseguiu vencer o jogo para cima do Brusque por 2-1. O jogo que deve acontecer na casa do Amazônia. A Chapecoense que não conseguiu vencer o outro jogo passado, conseguiu a Chapecoense que só tem 2 vitórias, já o Amazonas soma 3 derrotas e 3 vitórias. É a 10ª rodada do Brasileirão Série B. Outro jogo que deve acontecer na sexta, é o último. Esse jogo que deve acontecer na sexta é entre Operário e Santos. O jogo que deve acontecer na sexta entre Operário e Santos deve acontecer na casa do Operário às 19 horas. Outros jogos que devem acontecer no sábado entre Avaí, o jogo que deve acontecer entre Avaí e Guarani na casa do Avaí, que deve acontecer às 19 horas. Outro jogo que também acontece, só que é 4 horas da tarde no sábado, é entre América e CRB. América e CRB, esse jogo que deve acontecer às 4 horas da tarde. Outro jogo que também acontece, só que é na casa da Ponte Preta. A Ponte Preta que está livrando da zona do rebaixamento. A Ponte Preta que vem com desempalo meio constante. O jogo que deve acontecer entre Ponte Preta e Novo Horizontino às 17 horas. Outro último jogo do sábado é na casa do Ituano, entre Ituano e Paysandu. O jogo que deve acontecer às 18 horas, às 6 horas da tarde. Outros jogos que devem acontecer no domingo para fechar a rodada entre Botafogo de Ribeirão Preto e Vila Nova. O jogo que deve acontecer 11 horas da manhã. Outro jogo que também acontece no domingo é entre Brusque e Ceará. O Brusque que está na zona de rebaixamento precisa vencer esse jogo, o jogo que acontece na casa do Brusque às 4 horas da tarde. Outro jogo que também acontece é entre Sport e Mirassol. O jogo que acontece entre Sport e Mirassol deve ser um jogo muito confrontado. O jogo que acontece às 6h30 da tarde. O jogo que acontece às 6h30 da tarde. Outro jogo que também acontece já é na casa do Goiás. O jogo que acontece já na casa do Goiás, o jogo que acontece às 6h30 da tarde é o último jogo que acontece no domingo. E a tabela do Brasileirão Série B está muito confrontada. Essa tabela que vem com muito resultado, confrontado, muito resultado no limite. O primeiro colocado do Brasileirão Série B é o América, que soma 18 pontos. Já o segundo colocado é o Goiás, que soma 17 pontos. O terceiro colocado é o Mirassol que também soma 17 pontos. Já o outro time que também soma mais pontos, outro time que soma menos, é o Avaí, que soma 17. Já o Santos não está com a liderança. O Santos que perdeu vários jogos, perdeu o primeiro jogo para o Amazônia e daqui para lá começou a descair. O Santos que vem com uma história muito fraca. Já o Botafogo soma 17 pontos na zona de rebaixamento. Já o Ituano já o Botafogo soma 7 pontos. Já o Ituano soma 6 pontos. Já o Brusque soma 6 pontos. Já o Guarani soma 4 pontos. Esse é o Brasileirão Série B. Para você que não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquele like e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Nós se vemos no próximo vídeo com mais vídeo aqui. Ajuda o canal a crescer. O canal vai completando 6 meses, precisa da sua ajuda para crescer cada vez mais. E não se esqueça de acessar essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Ajude a crescer cada vez mais com o seu apoio.